potestades nos lugares celestiais. Amados irmãos, é esse evangelho que também nos foi confiado. Já lemos 1 Timóteo 6:20. Mais um texto. 2 Timóteo agora. A mesma ênfase ainda, a carga, o encargo e a responsabilidade desse fiduciário, e para a qual ele encarrega o seu amado filho Timóteo. Segunda Epístola, capítulo 1, verso 12. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que estão em Cristo Jesus. Verso 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo, que é o grande fiduciário da Trindade, do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Mediante o Espírito Santo, guarda o bom depósito, mediante ele o Espírito que habita em nós. São textos, então, muito claros, que demonstram a carga do coração de Paulo quando ele toca esse assunto do Evangelho que diz respeito às glórias da pessoa e obra e propósito do nosso Senhor Jesus. Agora, vamos para mais um texto ainda aqui. 2 Timóteo capítulo 2. Verso 1, ele diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Agora, olha esse verso 2, que interessante, que bonito, irmão. Esclarece um aspecto da carga de Paulo que, podemos dizer, nos toca diretamente. Olha lá. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Então vamos pensar numa corrente de elos aqui, para talvez esse verso ficar mais claro. O primeiro elo se chama Paulo, que recebeu essa carga e esse evangelho, e esse legado e essa herança de nenhum homem, mas de uma revelação direta e pessoal do Cristo ressurreto. Tá bem? Espiritual. Toda a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo através de vários homens. Desde Moisés. Portanto, é espiritual. Não foi Moisés que era super letrado lá, ele era até, no caso. Mas não é pela competência dele que ele escreveu o que ele escreveu. Nem Paulo. Nenhum. Eu diria que nem o Romeu Bonelli está falando sob a orientação do Espírito Santo. E eu também devo falar sobre a orientação do Espírito Santo. É ele que governa a minha vida. E governa a vida de qualquer filho de Deus. Isso está na Bíblia. Isso dá uma tranquilidade, uma tristeza quando eu olho no plano horizontal e uma alegria quando eu olho para cima. Se apresentou a ele mais de uma vez. A primeira vez na estrada de Damasco. Então, ele é o primeiro elo. Paulo foi convertido nessa estrada de Damasco, que ele se converte. Que não recebeu de homem nenhum. Muito diferente de todos nós. Na sequência, veja. Isso mesmo, essa palavrinha tão importante, irmão. Transmite. Transmite. Vamos parar nela um pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, casais, em especial que têm filho. Ouça com atenção e ore sobre isso. A única finalidade, o único propósito de Deus nos dar filhos é a continuidade do testemunho do Senhor. Presta atenção nisso. As pessoas têm filho, né, e acham, veja o termo, acham que o filho é dela. No plano horizontal é dela. Do pai e da mãe. A certidão do nascimento, o nome do pai e da mãe é dele. Espiritualmente não é dele.
É de Deus. Aí as pessoas querem cuidar dos filhos, dos netos, da cabeça delas. E acham que estão alegrando a Deus. Não estão. Não estão. Me ocorre agora situações que eu já presenciei, onde o pai quer que o filho seja doutor, faz tudo para o filho ser doutor. Ou seja, o ego da pessoa é tão forte que põe no filho o que a pessoa quer ser. Se ela tivesse uma vida espiritual, ela saberia que a vontade é do Pai Celestial, não do pai carnal ou da mãe carnal. E ainda muitas vezes estrago a vida do filho, porque a natureza do filho não condiz com o ser doutor. No plano horizontal, os valores são materiais. No plano espiritual, os valores são espirituais. E espiritual é ter relacionamento com a Trindade. Fazer a vontade de Deus. Por que se as pessoas oram Pai Nosso, mas não cumprem? Bando de hipócritas. Está escrito isso na Bíblia também. Sepulcro caiados. João Batista que disse isso. Não há outra finalidade de termos filhos. Porque termos filhos também é efêmero. Nós não teremos essa realidade de pais e filhos no céu. Certamente nós os reconheceremos, mas não teremos a realidade de famílias separadas. É uma realidade da terra, que expressa toda a sua beleza e todo o seu significado, já que é muito bela. Olha o que Paulo escreve em Efésios 5, sobre maridos e mulheres, pais e filhos. Né? Tem um lugar único. Lugar único para quê? Para o nosso prazer, desfrute, gozo e alegria? Nosso. Tem lugar para quê? Quando ele está falando que um homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e se fazem os dois uma só carne, ele vai dizer, eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Eis porque. Não é para que eles tenham uma vida gozosa. É impressionante como eu aprendo com o Romeu Bornelli, com a Bíblia. Eu nunca imaginava isso. Por isso que eu digo que eu sou um adolescente, espiritualmente falando. Porque Deus criou o homem e a mulher, não é para ter uma vida, como ele falou aí, gozosa com o filho, com a família, aquela coisa que, se não tiver Cristo, para Deus não vale nada. Nada, não vale nada para Deus. E está escrito na Bíblia, senhores, há 2000 anos. Mas isso que eu tenho certeza. Certamente o Bornelli tem certeza. E antes, tantas outras pessoas correspondem a 5% para mim da população. E estamos aqui para estimular você a parar, refletir e falar com Deus. Mas de coração, não com interesses pessoais. Para a familhinha, para os seus negócios, para os seus lazeres. Não. É para a glória de Deus, senhores. Tudo. Tudo. Em qualquer aspecto que seja. Mas porque eles foram chamados para, nessa relação, representarem, apresentarem, testemunharem qual é o significado da maior, sublime, mais perfeita, eterna relação, Cristo e a igreja. Se o casamento não atinge esse objetivo, ele é falho. Está muito aquém daquilo para o qual o Senhor nos tem chamado. E a mesma coisa com relação aos nossos filhos. Por isso nós temos que gastar tempo com eles. Temos que cuidar deles. Temos que inculcar pela graça de Deus, porque é claro que esse é um trabalho do Espírito Santo. Claro, mas dele nós somos os cooperadores. Inculcando, Deuteronômio capítulo 6,
A palavra de Deus